Jamais deixe seu inimigo surpreendê-lo na guerra. 3. Em meio ao turbilhão de acontecimentos, não perca a presença de espírito. A estratégia do contrapeso. No calor da batalha, a mente tende a perder o equilíbrio. Você enfrenta muitas coisas ao mesmo tempo: contratempos, dúvidas e críticas dos próprios aliados. É perigoso reagir emocionalmente, com medo, depressão ou frustração. É vital conservar a presença de espírito, mantendo seus poderes mentais, sejam quais forem as circunstâncias. Você deve resistir ativamente ao impulso emocional do momento, permanecendo decidido, confiante e agressivo, não importa o que o atacar. Fortaleça sua mente ainda mais, expondo-a a adversidades. Aprenda a se desprender do caos do campo de batalha. Deixe que os outros percam a cabeça, sua presença de espírito o afastará da influência deles e o manterá no curso. A tática hiperagressiva. O vice-almirante Lord Horatio Nelson, de 1758 a 1805, tinha passado por tudo. Perdera um olho no cerco de Calvi e o braço direito na Batalha de Tenerife. Derrotara os espanhóis no Cabo de São Vicente, em 1797, e frustrará a campanha de Napoleão, no Egito, ao derrotar sua marinha na Batalha do Nilo no ano seguinte. Mas nenhuma de suas tribulações e triunfos o preparou para os problemas que enfrentara com os próprios colegas na Marinha Britânica ao se aprontarem para a guerra contra a Dinamarca em fevereiro de 1801. Nelson, o mais glorioso herói de guerra da Inglaterra, era a escolha óbvia para comandar a frota. Mas o almirantado escolheu Sir Hyde Parker, com Nelson como o segundo em comando. Esta guerra era um assunto delicado, ela devia forçar os desobedientes dinamarqueses a concordar com o embargo liderado pelos britânicos à remessa de mercadorias militares para a França. O inflamado Nelson era propenso a perder a calma. Ele odiava Napoleão e, caso se excedesse contra os dinamarqueses, provocaria um fiasco diplomático. Sir Hyde era um homem mais velho, mais estável, equilibrado, que faria o que tinha de ser feito e nada mais. Nelson engoliu seu orgulho e aceitou a incumbência, mas viu problemas no futuro. Ele sabia que o tempo era essencial: quanto mais rápido os navios partissem, menor a chance de os dinamarqueses aumentarem suas defesas. Os navios estavam prontos para levantar as velas, mas o lema de Parker era tudo em ordem. Correr não era de seu estilo. Nelson detestava seu ar despreocupado e estava doido por ação. Ele revia relatórios do serviço secreto, estudava mapas e propôs um plano detalhado para combater os dinamarqueses. Escreveu a Parker insistindo para que ele tomasse a iniciativa. Parker o ignorou. Finalmente, no dia 11 de março, a frota britânica içou as velas. Em vez de seguir para Copenhague, entretanto, Parker ancorou bem ao norte do porto da cidade e convocou uma reunião com seus capitães. Segundo os relatórios do serviço secreto, ele explicou, os dinamarqueses tinham preparado defesas sofisticadas para Copenhague. Barcos ancorados no porto, fortes ao norte e ao sul e baterias de artilharia móvel podiam fazer os britânicos voar pelos ares. Como combater esta artilharia sem terríveis perdas de vidas? Também, os pilotos que conheciam as águas ao redor de Copenhague relataram que elas eram traiçoeiras, com bancos de areia e ventos astuciosos. Navegar nessas águas arriscadas sob bombardeio seria horrível. Com todas estas dificuldades, talvez fosse melhor esperar que os dinamarqueses deixassem o porto e, então, combatê-los em mar aberto. Nelson lutou para se controlar. Finalmente explodiu, andando de um lado para o outro na sala,
o toco de seu braço perdido sacudindo enquanto falava. Jamais uma guerra fora vencida protelando as defesas dinamarquesas pareciam formidáveis para aqueles que são crianças em guerra, mas ele havia planejado uma estratégia semanas antes, atacaria do sul, a abordagem mais fácil, enquanto Parker e uma força reserva ficariam ao norte da cidade. Nelson usaria sua mobilidade para tomar as armas dinamarquesas. Ele tinha estudado os mapas. Bancos de areia não eram ameaça. Quanto ao vento, a ação agressiva era mais importante do que ficar se queixando do vento. O discurso de Nelson deu nova energia aos capitães. Ele era de longe o melhor líder, e sua confiança era contagiante. Até Sarraide ficou impressionado, e o plano foi aprovado. Na manhã seguinte, a linha de navios de Nelson avançou sobre Copenhague, e a batalha teve início. Os canhões dinamarqueses, disparando sobre os britânicos de perto, cobraram feroz tributo. Nelson andava de um lado para o outro no convés de sua nau capitânia, HMS Elephant, incentivando os homens. Ele estava excitado, quase em êxtase. Um disparo atravessando o mastro principal quase o acertou. Isso é aquecimento, e hoje pode ser o último dia de qualquer um de nós a qualquer momento, ele disse a um coronel, um tanto abalado com a explosão, mas tome nota, eu não estaria em outro lugar por nada neste mundo. Parker acompanhou a batalha de sua posição ao norte. Agora lamentava ter concordado com o plano de Nelson, ele era responsável pela campanha, e uma derrota aqui poderia arruinar sua carreira. Depois de 4 horas de troca de bombardeio, ele deu um basta, a frota estava levando a pior e não tinha conseguido nenhuma vantagem. Nelson nunca soube quando parar. Parker decidiu que era hora de içar a bandeira de sinais 39, a ordem para a retirada. Os primeiros navios a vê-la tinham de reconhecê-la e passar o sinal adiante. Uma vez reconhecida, não restava outra coisa a fazer senão recuar. A batalha estava encerrada. A bordo do Elephant, um sargento falou a Nelson sobre o sinal. O vice-almirante o ignorou. Continuando a bombardear as defesas dinamarquesas, ele chamou um oficial, a número 16 ainda está içada. Número 16 era sua própria bandeira, ela queria dizer ataque o inimigo mais de perto. O oficial confirmou que a bandeira ainda estava içada. Cuide para mantê-la assim, Nelson lhe disse. Minutos depois, o sinal de Parker ainda tremulando sob a brisa, Nelson virou-se para seu capitão de bandeiras, sabe, Fully, eu só tenho um olho, tenho o direito de não enxergar às vezes, e levando o telescópio em direção ao olho cego, observou calmamente, realmente não vejo nenhum sinal. Divididos entre obedecer a Parker e aceitar suas ordens, os capitães da frota escolheram Nelson. Arriscariam suas carreiras junto com ele. Mas não demorou muito e as defesas dinamarquesas começaram a ceder, alguns navios ancorados no porto se entregaram e os disparos das armas diminuíram de intensidade. Menos de 1 hora depois do sinal de Parker para parar a batalha, os dinamarqueses se renderam. No dia seguinte, Parker congratulou Nelson sem grandes efusões pela vitória. Não mencionou a desobediência de seu subordinado. Estava esperando que a questão toda, inclusive a própria falta de coragem, ficasse tranquilamente esquecida. Interpretação. Quando o almirantado confiou em Sarraide, cometeu um clássico erro militar, entregou a guerra nas mãos de um homem que era cuidadoso e metódico. Homens assim podem parecer calmos, até fortes,
em tempos de paz, mas seu autocontrole muitas vezes esconde uma fraqueza. Eles pensam demais porque estão assustadíssimos com a possibilidade de cometer um erro e com o que isso significaria para eles e para suas carreiras. Isso só se revela quando são testados em batalha. De repente, eles não conseguem tomar uma decisão. Veem problemas por toda a parte e derrota ao menor contratempo. Recuam não por paciência, mas por medo. Muitas vezes estes momentos de hesitação selam seu destino. Lord Nelson operava de acordo com o princípio oposto. Franzino, de constituição delicada, ele compensava sua fraqueza física com feroz determinação. Ele se obrigava a ser mais decidido do que qualquer um à sua volta. Assim que entrava em batalha, ele destravava seus impulsos agressivos. Quando outros senhores do mar se preocupavam com casualidades, vento, mudanças na formação do inimigo, ele se concentrava em seu plano. Antes da batalha, ninguém planejava estratégias ou estudava seus adversários mais meticulosamente. Esse conhecimento ajudava Nelson a sentir quando o inimigo estava prestes a cair. Mas uma vez iniciado o combate, hesitações e cuidados eram deixados de lado. A presença de espírito é uma espécie de contrapeso para a fraqueza mental, para nossa tendência de nos deixar levar pelas emoções e perder a perspectiva no calor da batalha. Nossa maior fraqueza é perder o ânimo, duvidar de nós mesmos, tornando-nos desnecessariamente cautelosos. Ter mais cautela não é do que precisamos, ela é só uma cortina para nosso medo do conflito e de cometer um erro. Precisamos é do dobro de resolução, uma intensificação de nossa confiança. Isso nos servirá de contrapeso. Nos momentos de tumulto e confusão, você deve se forçar a ser mais determinado. Convoque a energia agressiva de que você precisa para superar a cautela e a inércia. Qualquer erro que você cometer poderá retificar com ações ainda mais enérgicas. Guarde sua cautela para as horas de preparação, mas quando a luta começar, tire as dúvidas da cabeça. Ignora aqueles que se acovardam diante qualquer revés e pedem para recuar. Divirta-se no modo de ataque. O ímpeto o levará avante. Os sentidos causam uma impressão mais forte na mente do que o pensamento sistemático. Mesmo o homem que planejou a operação e agora a vê sendo executada pode muito bem perder a confiança em seu julgamento anterior. A guerra tem um jeito de mascarar o palco com um cenário cruelmente revestido de temíveis aparições. Uma vez esclarecido o cenário, e o horizonte desobstruído, os acontecimentos confirmarão suas convicções anteriores. Este é um dos grandes abismos entre planejar e executar. Carl von Clausewitz, da Guerra, de 1780 a 1831. A tática do Buda desapegado. Observar o diretor de cinema Alfred Hitchcock, de 1899 a 1980, trabalhando em um set de filmagem era quase sempre uma surpresa e tanto para quem via isso pela primeira vez. A maioria dos cineastas é novelo de energia retesada, gritando com a equipe, vociferando ordens, mas Hitchcock ficava sentado na sua cadeira, às vezes cochilando, ou pelo menos com os olhos semicerrados. No set de Pacto Sinistro, produzido em 1951, o ator Farley Granger achou que o comportamento de Hitchcock significava que ele estava zangado ou aborrecido e lhe perguntou se alguma coisa estava errada. Hitchcock respondeu sonolento, estou tão entediado. As queixas da equipe, as explosões de mau humor de um ator nada o perturbava, ele apenas dava um bocejo, mudava de posição na cadeira e ignorava o problema. Hitchcock, não parecia estar nos dirigindo, disse a atriz Margaret Lockwood.
Ele era um Buda sonolento, balançando a cabeça com um sorriso enigmático no rosto. Era difícil para os colegas de Hitchcock compreenderem como um homem fazendo um trabalho tão estressante podia permanecer tão calmo e desapegado. Alguns pensavam que era parte de seu caráter, que havia nele uma espécie de sangue frio. Outros achavam que era um recurso para chamar atenção, que ele estava fingindo. Poucos suspeitavam da verdade. Antes mesmo de começar a filmagem, Hitchcock teria se preparado para ela com tanta atenção aos detalhes que nada podia dar errado. Ele estava totalmente no controle, nenhuma atriz temperamental, nenhum diretor de arte em pânico, nenhum produtor metido poderia perturbá-lo ou interferir em seus planos. Com absoluta segurança no que havia montado, ele podia dar-se o luxo de se recostar na cadeira e pegar no sono. O processo de Hitchcock começava com um storyline, fosse o de um romance ou uma ideia sua. Como se tivesse um projetor na cabeça, ele começava a visualizar o filme. Em seguida, começava a se reunir com um escritor, que logo perceberia que seu trabalho era diferente de qualquer outro. Em vez de pegar a ideia incompleta de algum produtor e transformá-la em um roteiro de cinema, o escritor estava ali simplesmente para colocar no papel o sonho capturado na mente de Hitchcock. Ele ou ela acrescentaria carne e osso aos personagens e escreveriam, é claro, os diálogos, mas quase nada além disso. Quando Hitchcock se sentou com o escritor Samuel Taylor na primeira reunião para o roteiro do filme Um Corpo que Cai, 1958, suas descrições de várias cenas eram tão vívidas, tão intensas, que as experiências pareciam quase terem sido reais ou talvez algo com que ele havia sonhado. Esta totalidade de visão excluía o conflito criativo. Como Taylor logo observou, embora fosse o escritor do roteiro, ele continuaria sendo uma criação de Hitchcock. Uma vez terminado o roteiro, Hitchcock o transformaria em um elaborado plano de filmagem. Blocos, posições de câmera, iluminação e dimensões do set eram explicados em notas detalhadas. A maioria dos diretores se permite certa liberdade de ação, filmando cenas de vários ângulos, por exemplo, para dar ao editor opções para trabalhar mais tarde. Hitchcock, não, ele editava essencialmente o filme inteiro no plano de filmagem. Ele sabia exatamente o que queria e anotava. Se um produtor ou ator tentasse acrescentar ou mudar uma cena, Hitchcock se mostrava cordial, podia dar-se o luxo de fingir que estava escutando, mas por dentro não arredava pé. Nada era deixado ao acaso. Para a construção dos sets, bastante elaborados em um filme como Janela Indiscreta, Hitchcock apresentava ao diretor de produção cópias heliográficas precisas, plantas baixas, listas incrivelmente detalhadas de figurantes. Ele supervisionava todos os aspectos da construção dos sets. Era particularmente atento às roupas de suas atreias, as principais, segundo Edith Head, figurinista de muitos filmes de Hitchcock, entre eles Diz que M para Matar, em 1954, havia uma razão para cada cor, cada estilo, e ele tinha certeza absoluta de tudo que decidia. Para uma cena ele viu Grace Kelly de verde claro, para outra, de chifão branco, em outra ainda, de dourado. Ele estava realmente realizando um sonho no estúdio. Quando a atriz Kim Novak se recusou a usar um tailleur cinza em Um Corpo que Cai, achando que ia ficar com uma aparência desbotada, Hitchcock lhe disse que queria que ela parecesse uma mulher misteriosa recém-saída da névoa de São Francisco. O que ela poderia dizer diante disso? Ela usou o tailleur. Os atores de Hitchcock estranhavam, mas gostavam de trabalhar com ele. Alguns dos melhores de Hollywood, Joseph Cotten, Grace Kelly,
Cary Grant, Ingrid Bergman diziam que ele era o diretor mais fácil de trabalhar, sua despreocupação era contagiante, e visto que seus filmes eram cuidadosamente encenados de modo a não dependerem da performance do ator em nenhuma cena em particular, eles podiam relaxar. Tudo funcionava como um relógio. Como James Stewart disse ao elenco de O Homem que Sabia Demais, 1956, estamos nas mãos de um especialista, aqui. Vocês podem confiar nele. É só fazer tudo o que ele manda e sai tudo bem. Enquanto Hitchcock sentava-se calmamente no set, parecendo cochilar, o elenco e a equipe podiam ver apenas a pequena parte que cada um representava. Não tinham ideia de como tudo se encaixaria na visão dele. Quando Taylor viu um corpo que cai pela primeira vez, foi como ver o sonho de outro homem. O filme reproduzia exatamente a visão que Hitchcock havia lhe expressado muitos meses antes. Interpretação. O primeiro filme que Hitchcock dirigiu foi The Pleasure Garden, um filme mudo que fez em 1925. A produção deu errado em todos os modos concebíveis. Hitchcock detestava o caos e a desordem, acontecimentos inesperados, membros da equipe em pânico e qualquer perda de controle o deixavam aflitíssimo. A partir daí, ele decidiu, trataria a produção de filmes como uma operação militar. Não daria a seus produtores, atores e equipe espaço para se meterem no que ele queria criar. Aprendeu sozinho todos os aspectos da produção cinematográfica, direção de arte, iluminação, as especificidades técnicas das câmaras e das lentes, edição, som. Ele dirigia todas as etapas da produção do filme. Não podia haver nenhuma sombra entre planejamento e execução. Estabelecer o controle com antecedência, como Hitchcock fazia, talvez não pareça presença de espírito, mas na verdade transporta essa qualidade a seu zênite. Significa entrar na batalha, no caso de Hitchcock, em uma filmagem, sentindo-se calmo e pronto. Contratempos podem acontecer, mas você terá de prevê-los e pensar nas alternativas e estará pronto para reagir. Sua mente jamais ficará perplexa se estiver assim preparada. Quando seus colegas o assediarem com dúvidas, perguntas ansiosas e ideias desgastadas, você pode concordar com um movimento de cabeça e fingir que está escutando, mas na realidade você os está ignorando. Você pensou antes deles. E seu jeito relaxado se mostrará contagiante para outras pessoas, ficando mais fácil dirigi-las. É fácil sentir-se assoberbado por tudo que se enfrenta na batalha, em que tantas pessoas lhe perguntam ou lhe dizem o que fazer. São tantas questões vitais fazendo pressão que você pode perder de vista seus objetivos e planos. De repente, você não consegue mais ver a floresta, em vez das árvores. Compreenda, presença de espírito é a capacidade de se desapegar de tudo isso, de ver o campo de batalha por inteiro, o quadro todo com clareza. Todos os grandes generais têm esta qualidade. E o que dá a você essa distância mental é a preparação, dominando os detalhes com antecedência. Deixe que as pessoas pensem que o seu desapego vem de alguma fonte misteriosa. Quanto menos elas o compreenderem melhor. Pelo amor de Deus, controle-se e não veja as coisas de forma tão sombria. O primeiro passo atrás causa uma impressão ruim no exército, o segundo passo é perigoso e o terceiro torna-se fatal. Frederico, o Grande, 1712-86, Carta a um General. Chaves para a guerra. Nós, humanos, gostamos de nos ver como criaturas racionais. Imaginamos que o que nos separa dos animais é a nossa capacidade de pensar e raciocinar.
Mas isso é verdade apenas em parte. O que nos distingue dos animais tanto quanto isso é nossa capacidade de rir, chorar, sentir uma variedade de emoções. Somos de fato criaturas emocionais assim como racionais, e embora gostemos de pensar que governamos nossas ações por meio da razão e do pensamento, o que dita com mais frequência nosso comportamento é a emoção que sentimos no momento. Nós mantemos a ilusão de que somos racionais com a rotina de nossas ocupações cotidianas, que nos ajuda a manter as coisas calmas e aparentemente sob controle. Nossas mentes parecem bastante seguras quando estamos seguindo nossas rotinas. Mas coloque qualquer um de nós em uma situação adversa e nossa racionalidade desaparece, nós reagimos à pressão ficando cada vez mais temerosos, impacientes, confusos. Esses momentos nos revelam como as criaturas emocionais que somos, atacados, seja por um inimigo conhecido ou por um colega de forma imprevisível, nossa reação é dominada por sentimentos de raiva, tristeza, traição. Só com grande esforço conseguimos pensar em uma saída para estas fases e reagir racionalmente, e nossa racionalidade raramente dura até o próximo ataque. Compreenda, sua mente é mais fraca do que suas emoções. Mas você só tem consciência desta fraqueza nos momentos de adversidade, exatamente quando você precisa de força. O que o faz mais bem equipado para enfrentar o calor da batalha não é mais conhecimento nem mais inteligência. O que fortalece sua mente e a torna mais capaz de controlar suas emoções é disciplina e firmeza interior. Ninguém pode lhe ensinar esta habilidade, você não aprende nos livros. Como qualquer disciplina, ela vem apenas com a prática, a experiência, até um pouco de sofrimento. O primeiro passo para se ter mais presença de espírito é ver que ela é necessária, você a deseja tanto que está disposto a trabalhar por ela. Figuras históricas que se destacam pela presença de espírito: Alexandre, o Grande, Ulysses S. Grant, Winston Churchill adquiriram-na em situações adversas, através de tentativas e erros. Eles estavam em posições de responsabilidade nas quais tinham de desenvolver esta qualidade ou afundar. Embora estes homens talvez tenham sido abençoados com uma extraordinária fortaleza pessoal, eles tiveram de trabalhar para fortalecê-la em presença de espírito. As ideias a seguir baseiam-se em suas experiências e vitórias arduamente conquistadas. Pense nestas ideias como exercícios, modos de fortalecer sua mente, cada uma um tipo de contrapeso para a irresistível atração das emoções. Exponha-se ao conflito. George S. Patton vinha de uma das famílias militares mais distintas dos Estados Unidos. Entre seus ancestrais incluíam-se generais e coronéis que haviam combatido e morrido na Revolução Americana e na Guerra Civil. Criado ouvindo histórias sobre suas ações heróicas, Patton seguiu suas pegadas e escolheu uma carreira militar. Mas ele era também um rapaz sensível e tinha um medo enorme, que em batalha se revelasse um covarde e desgraçasse o nome da família. Patton teve seu primeiro gostinho de batalha em 1918, aos 32 anos, durante a ofensiva aliada em Argonne, na Primeira Guerra Mundial. Ele comandava uma divisão de tanques. Em um determinado momento, durante o combate, Patton conseguiu liderar alguns homens da infantaria americana para uma posição no topo de uma colina que dava para uma cidade estratégica-chave, mas o fogo alemão os forçou a se proteger. Viram logo que tinham caído em uma armadilha. Se recuassem, ficariam sob tiroteio de posições nas laterais da colina; se avançassem, cairiam direto em uma bateria de metralhadoras alemãs. Se todos iam morrer, como parecia a Patton, melhor morrer avançando. Na hora que teve de liderar as tropas para o ataque, entretanto, Patton foi tomado de um intenso medo.
O corpo tremia e as pernas pareciam gelatina. Em uma confirmação de seus maiores temores, ele havia perdido o sangue frio. Naquele instante, olhando as nuvens por trás das baterias alemãs, Patton teve uma visão. Ele viu seus ilustres ancestrais militares, todos fardados, olhando firme para ele. Pareciam estar convidando-o a se juntar a eles, a companhia de heróis de guerra.